Reveja diariamente suas metas. Existe uma lei psicológica segundo a qual devemos imprimir no subconsciente ou na mente subjetiva tudo o que desejamos alcançar. Horizon Sweat Marden. Às vezes, pergunta a meu público: quantas pessoas aqui presentes gostariam de duplicar sua renda? Obviamente, todo mundo levanta a mão. Eu digo: então, muito bem. Tenho uma boa notícia para vocês. Posso garantir que todos aqui duplicarão sua renda se viverem o suficiente. Se sua renda aumentar um ritmo de 3% a 4% por ano, o que equivale ao aumento médio anual do custo de vida, você conseguirá duplicá-la em cerca de 20 anos. Só que é muito tempo para esperar. A verdadeira questão, portanto, não consiste em duplicar sua renda. A verdadeira pergunta é: com que rapidez você é capaz de fazê-lo? Dobre a velocidade da consecução de metas. Existem muitas técnicas capazes de ajudá-lo a atingir mais depressa suas metas pessoais e financeiras. Neste capítulo, quero compartilhar com você um método especial que levou mais pessoas da privação à riqueza do que qualquer outro método jamais inventado. Ele é simples, rápido, eficaz e tem garantia de funcionamento. Se você se dispuser a praticá-lo, tenho insistido que você se torne aquilo em que pensa a maior parte do tempo. Trata-se da grande verdade por trás de todas as religiões e filosofias, da psicologia do sucesso. Dizia meu professor, John Pauli: você poderá alcançar tudo o que for capaz de manter sempre em sua mente. É esta a chave. Pensamento positivo versus conhecimento positivo. Muitas pessoas atualmente falam da importância do pensamento positivo. O pensamento positivo é importante, mas não basta. Se não for devidamente direcionado e controlado, o pensamento positivo pode degenerar rapidamente em desejo positivo e esperança positiva. Em vez de servir como energia de inspiração e mais alta realização, o pensamento positivo pode não ser muito mais, nestas condições, que uma atitude geral de contentamento com a vida e com tudo que lhe aconteça, seja positivo ou negativo. Para ser bem focado e eficaz na consecução de metas, o pensamento positivo deve ser traduzido em conhecimento positivo. Você deve saber e acreditar de maneira absoluta, bem no fundo de si mesmo, que terá êxito na consecução de determinada meta. Deve avançar sem qualquer sombra de dúvida. Deve estar tão decidido e determinado, tão convencido de seu sucesso final, que nada será capaz de detê-lo. Programe seu subconsciente. Tudo o que você fizer para programar seu subconsciente com uma inabalável convicção do sucesso ajudará a alcançar mais depressa suas metas. Este método que vou compartilhar com você pode efetivamente multiplicar seus talentos e aptidões e aumentar muito a velocidade em que se move do ponto onde se encontra para aquele aonde quer chegar. Uma das leis mentais importantes é a seguinte: tudo que for impresso será expresso. Tudo que você imprimir de maneira profunda em seu subconsciente será expresso em seu mundo exterior. No esforço de programação mental, seu objetivo é imprimir suas metas profundamente em seu subconsciente, de tal maneira que se sedimentem e adquiram força própria. Este método ajudará neste sentido. Estabelecimento de metas sistemático ou aleatório. Durante muitos anos, trabalhei em minhas metas, escrevendo-as uma ou duas vezes por ano e revendo-as sempre que podia. Até mesmo isso, apenas, já foi suficiente para fazer uma diferença incrível em minha vida. Muitas vezes, redigia para mim mesmo, em janeiro, uma lista de metas para o ano que começava. No mês de dezembro, passava em revista a lista e constatava que a maioria das metas havia sido alcançada, inclusive algumas das mais ambiciosas e mesmo inacreditáveis. Foi então que aprendi a técnica que mudou minha vida. Descobri que, se o fato de anotar uma vez por ano as nossas metas tem uma grande força, anotá-las com mais frequência tem força ainda maior. Certos autores sugerem que você escreve e reveja suas metas uma vez por mês. Outros, uma vez por semana. O aprendizado que fiz foi o da força contida no fato de escrever e reescrever nossas metas a cada dia. Anote suas metas diariamente. Eis aqui a técnica. Compre um caderno de espiral e traga-o sempre consigo. Todos os dias anote nele uma lista de suas 10 ou 15 metas mais importantes.
sem consultar a lista anterior. Faça isto diariamente, dia após dia. À medida que o fizer, várias coisas notáveis acontecerão. No primeiro dia em que anotar sua lista de metas, você terá de parar um pouco para refletir. A maioria das pessoas nunca fez, ao longo da vida, uma lista de suas 10 metas mais importantes. No segundo dia, anotar sua lista sem se remeter à do dia anterior será mais fácil. Entretanto, suas 10 ou 15 metas terão mudado, tanto em sua seleção quanto na ordem de prioridades. Algumas vezes, uma meta anotada em determinado dia não aparecerá no dia seguinte. Pode até ser esquecida e nunca mais voltar a aparecer. Ou então, reaparecerá mais tarde, em um momento mais adequado. A cada dia que anotar sua lista de 10 a 15 metas, suas definições se tornarão mais claras e nítidas. Perceberá que está anotando as mesmas palavras todo dia. Sua ordem de prioridade também mudará à medida que sua própria vida vai mudando. Passados cerca de 30 dias, no entanto, você verá que está escrevendo e reescrevendo diariamente as mesmas metas. Sua vida deslancha. Por esta altura mais ou menos, algo de extraordinário acontecerá em sua vida. Ela vai deslanchar. Você se sentirá como um passageiro em um avião a jato na pista de decolagem. Seu trabalho e sua vida pessoal começarão a melhorar incrivelmente. Sua mente estará cheia de ideias e inspiração. Começará a atrair para sua vida pessoas e recursos que o ajudarão a alcançar suas metas. Começará a progredir rapidamente, às vezes tão depressa que sentirá um certo medo. Tudo começará a mudar de maneira muito positiva. Ao longo dos anos, fiz palestras em 23 países para mais de 2 milhões de pessoas. Compartilhei este exercício das 10 metas com centenas de milhares de participantes de seminários. O exercício que proponho a eles é um pouco mais simples do que este que estou sugerindo a você. Peço às pessoas da plateia que façam uma lista das 10 metas que pretendem atingir no ano seguinte. Sugiro-lhes que deixem a lista de lado durante esses 12 meses e depois voltem a consultá-la. Quando voltarem a abrir a lista dentro de um ano, será como se tivessem dado um passe de mágica. Em quase todos os casos, 8 das 10 metas terão sido realizadas, algumas vezes de maneira notável. Tenho proposto este exercício em todo o mundo, a pessoas das mais diferentes línguas e culturas. Em praticamente todos os casos, quando volto às mesmas cidades e países, as pessoas fazem fila para falar comigo, contando-me histórias e mais histórias sobre como suas vidas mudaram depois que escreveram as suas 10 metas há um ano ou mais, fazendo este método funcionar. No exercício de que estamos tratando neste capítulo, você vai aprender a alcançar resultados muito maiores e mais rápidos que os alcançados pelas pessoas que anotam suas metas apenas uma vez. Seus resultados duplicarão, triplicarão ou se multiplicarão por 5 ou 10. Usando o mesmo poder de estabelecimento de metas de que tratamos anteriormente, mas você estará anotando diariamente suas metas. Para extrair o máximo deste exercício, é necessário observar certas regras. Em primeiro lugar, terá de usar a fórmula dos 3P. Suas metas devem ser anotadas e descritas em termos positivos, pessoais e no presente. Acione seu subconsciente. Seu subconsciente só é ativado por enunciados afirmativos escritos no presente do indicativo. Desse modo, você anota as suas metas como se já as tivesse atingido. Em vez de escrever, vou ganhar $50.000 nos próximos 12 meses, você escreveria: eu ganho $50.000 por ano. Suas metas também devem ser enunciadas de maneira positiva. Em vez de dizer vou parar de fumar ou vou perder tantos quilos, você diria: eu não fumo ou eu peso tanto. Sua voz de comando deve ser positiva, pois seu subconsciente não é capaz de processar uma ordem negativa. Ele só é receptivo a uma afirmação positiva e no presente do indicativo. O terceiro P significa pessoal. A partir de agora, e pelo resto de sua vida, anote cada uma de suas metas começando com a palavra eu, seguida por um verbo. Você é a única pessoa do universo que pode usar a palavra eu referindo-se a si mesmo. Quando seu subconsciente recebe uma ordem que começa com a palavra eu,
É como se a linha de montagem de uma fábrica recebesse uma ordem de produção do escritório central. Passe imediatamente a trabalhar no sentido de transformar em realidade a referida meta. Por exemplo, você não diria: minha meta é ganhar $50.000 por ano. Em vez disso, diria: eu ganho $50.000 por ano. Comece cada uma de suas metas com frases do tipo: eu ganho, eu peso, eu realizo, eu venço, eu dirijo tal carro, eu moro em tal casa, eu escalo tal montanha e assim por diante. Estabeleça prazos para suas metas. Para dar força às suas metas escritas diariamente, estabeleça um prazo para cada uma delas. Por exemplo, você poderia escrever: eu ganho, em média, $5.000 por mês até o dia 31 de dezembro de tal ano. Como vimos em um capítulo anterior, sua mente gosta de prazos e precisa de um sistema de pressão. Mesmo que você não saiba como a meta será alcançada, estabeleça sempre para si mesmo um prazo concreto. Lembre-se de que sempre poderá alterá-lo diante de novas informações. Mas certifique-se de ter um prazo, como se fosse um ponto de exclamação, depois de cada meta. Com que intensidade você quer algo? Este exercício de anotar diariamente as suas 10 metas é um teste. O objetivo do teste é determinar a intensidade com que deseja atingi-las. Muitas vezes, acontecerá de anotar uma meta e depois esquecer de anotá-la novamente. Isso significa que você não quer realmente alcançar tal meta tanto assim, ou não acredita ser capaz de alcançá-la. Todavia, quanto mais se disciplinar para escrever e reescrever diariamente suas metas, mais clareza terá sobre o que realmente quer e mais se convencerá de que é possível. Confie no processo. Ao começar a anotar suas metas, talvez não tenha ideia de como elas serão concretizadas, mas não tem importância. O importante é que você as escreve e reescreva diariamente, com plena fé, sabendo que, cada vez que as anota, está imprimindo-as mais profundamente em seu subconsciente. Em dado momento, você começará a acreditar, com total convicção, que sua meta pode ser atingida. Uma vez que seu subconsciente aceite suas metas como ordens de seu consciente, ele começará a fazer com que todas as suas palavras e todos os seus atos se harmonizem com um padrão coerente com tais metas. Seu subconsciente começará a atrair para sua vida pessoas e circunstâncias capazes de ajudá-lo a alcançar suas metas. Seu computador mental trabalha 24 horas por dia. Seu subconsciente trabalha como um gigantesco computador que nunca é desligado, para ajudar a transformar suas metas em realidade. Sem que você precise fazer quase nada, suas metas começarão a se materializar em sua vida, algumas vezes das formas mais inesperadas e notáveis. Alguns anos atrás, conheci, em Los Angeles, um empresário que tinha uma ideia absolutamente ridícula. Ele queria levantar um capital de investimento de muitos milhões de dólares para criar, no Havaí, um parque de diversões composto de restaurantes, exibições e mostras de países diferentes de todo o mundo. Estava absolutamente convencido de que seria uma grande atração e de que seria capaz de conseguir o apoio de todos os países em questão, desde que pudesse captar os recursos para lançar o projeto. Com toda a minha juventude e inexperiência, eu lhe disse, com toda a educação, que considerava sua ideia uma completa fantasia. A complexidade e o custo de uma empreitada desse porte eram tão grandes para uma pessoa com os recursos limitados que ele dispunha, que seria total perda de tempo. Agradeci pelo convite para trabalhar na concretização desse plano e educadamente me despedi. Isso aconteceu na década de 1960. Quando voltei a ouvir falar desse projeto, soube que a Walt Disney Corporation havia comprado a ideia, batizando-a de Experimental Prototype Community of Tomorrow, Epcot Center, e já havia começado a construção perto da Disney World em Orlando, na Flórida. O referido parque já rendeu centenas de milhões de dólares, ano após ano, e se tornou um dos locais turísticos mais visitados de todo o mundo. Mobilize todas as forças do universo. É esta a questão. Naquela época, ainda jovem, eu não sabia que, quando escrevemos uma meta, por mais ambiciosa ou impossível que pareça, acionamos uma série de forças do universo que, muitas vezes,
transforma o impossível. Explicarei isto mais detalhadamente no capítulo sobre o superconsciente. Sempre que escreve uma nova meta, pode ser que se sinta cético ou em dúvida quanto à probabilidade de que ela se concretize. Você pode ter a ideia em seu consciente, mas ainda não terá desenvolvido a crença e a convicção absolutas de que ela é possível. É perfeitamente normal e natural. Não permita que isso o impeça de usar diariamente este método. Simplesmente faça. Para que este método funcione, é necessário apenas que você compre um caderno de espiral e se discipline para anotar diariamente suas 10 metas em termos positivos, pessoais e no presente. Basta isso. Dentro de uma semana, um mês ou um ano, você poderá olhar a seu redor e constatar que sua vida se transformou incrivelmente. Ainda que esteja cético a respeito deste método, são necessários apenas cerca de 5 minutos por dia para experimentá-lo. O lado bom é que, em mais de 20 anos, nenhuma pessoa me disse que este método não funciona. Muito pelo contrário, quase diariamente recebo cartas, telefonemas, e-mails e depoimentos de pessoas de todo o país e de todo o mundo cujas vidas foram transformadas de maneira tão espetacular com este método que quase não dá para acreditar. Multiplique seus resultados. Você pode multiplicar a eficácia deste método com uma ou duas técnicas adicionais. Primeiro, depois de escrever a sua meta em termos positivos, pessoais e no presente, anote pelo menos 3 ações que poderia realizar imediatamente para alcançá-la. Também em termos positivos, pessoais. Por exemplo, sua meta pode ser ganhar certa quantidade de dinheiro. Você poderia escrever: eu ganho $50.000 ao longo dos próximos 12 meses. Imediatamente depois, poderia escrever: 1. Eu planejo cada dia com antecedência. 2. Eu ataco imediatamente minhas tarefas mais importantes. 3. Eu me concentro obstinadamente em minha tarefa mais importante até que esteja concluída. Qualquer que seja sua meta, você pode facilmente pensar em 3 ações a serem realizadas imediatamente para alcançá-la. Ao escrevê-las, você as está programando em seu subconsciente juntamente com sua meta. Em dado momento, verá que está efetivamente dando os passos que anotou, às vezes sem sequer pensar a respeito, e cada passo que dá o aproxima mais rapidamente de seu objetivo final. Use fichas de 7x12 centímetros. Outra maneira de aumentar a eficácia do estabelecimento diário de metas é transcrevê-las em fichas de 7x12 centímetros. Em cada uma delas escreva uma única meta em letras grandes. Traga sempre consigo estas fichas. Sempre que tiver alguns momentos disponíveis, examine-as e reveja suas metas, uma por uma. Cada uma dessas metas deve ser anotada como uma afirmação pessoal, positiva e no presente. Alguém disse, certa vez, é melhor acordar sem café da manhã do que sem afirmações. Toda vez que você usar essas fichas, relaxe por uns momentos e respire fundo, e depois reveja cada uma de suas metas, uma de cada vez. Enquanto estiver lendo a meta, imagine que ela já seja realidade. Projete sua própria imagem naquela meta, desfrutando dela, sentindo o prazer de tê-la alcançado. Em outros momentos, durante a leitura das fichas, imagine medidas específicas que você pode tomar imediatamente para alcançar a referida meta. Imagine que estivesse concretamente tomando tais medidas. Em seguida, relaxe e passe à meta seguinte. O ideal seria que pudesse rever as metas anotadas em suas fichas pelo menos 2 vezes por dia. Lembre-se de trazê-las sempre consigo, para poder examiná-las ao longo do dia. Os melhores momentos para a programação mental. 2 momentos do dia são ideais para escrever e reescrever suas metas e para ler e reavaliar suas fichas. Trata-se do momento em que você vai se deitar e daquele em que acorda, antes de ir para o trabalho. Quando escreve e examina suas metas no fim do dia, você as programa em seu subconsciente. Este tem, então, a oportunidade de trabalhar em suas metas durante toda a noite, enquanto você dorme. Muitas vezes, você acordará com ideias maravilhosas de coisas para fazer ou de pessoas que pode contatar para ajudá-lo a alcançar suas metas. Ao reescrever e examinar suas metas de manhã, antes de começar o seu dia,
Você está se programando para agir e pensar positivamente ao longo de todo o dia. Assim como os exercícios físicos pela manhã aquecem o corpo, o ato de rever logo cedo suas metas aquece sua mente e o prepara para dar o melhor de si mesmo ao longo do dia. O resultado da prática de reescrever e analisar suas metas diariamente, pela manhã e à noite, é que você as estará imprimindo cada vez mais profundamente em seu subconsciente. Gradualmente, passará do pensamento positivo para o conhecimento positivo. Desenvolverá uma convicção profunda e inabalável de que suas metas podem ser atingidas e que são apenas uma questão de tempo. E estará certo. Reveja diariamente suas metas. 1. Compre hoje mesmo um caderno de espiral e anote 10 a 15 metas que gostaria de alcançar em um futuro previsível. 2. Organize um conjunto de fichas de 7x 12 centímetros com suas metas anotadas em termos positivos, pessoais e no presente para tê-las sempre consigo, aonde quer que vá. 3. Toda noite, antes de dormir, visualize e imagine sua vida tal como será quando tiver alcançado suas metas. 4. Pense em 3 coisas que poderia fazer para alcançar cada uma de suas metas. Pense sempre em termos de ações específicas que poderia realizar. 5. Discipline-se para reescrever diariamente suas metas, sem consultar a lista anterior, até ficar absolutamente convencido de que será inevitável alcançá-las.